Olá, amigos, mais uma vez nos reunimos aqui para que a gente possa estudar o livro A Gênese, né? Nossa sala de estudo de hoje, das segundas-feiras, hoje dia 20 de junho de 2022. É a sessão de estudo número 11 na sequência. Nós estamos no capítulo 2 agora, entrando no capítulo 2, que trata de Deus. Então, começamos com o primeiro tópico, que vai dos itens 1 ao 7º, que trata da existência de Deus. Então, vamos agora aqui. Então, capítulo 2, Deus, e já começa aqui com uma observação, né? Que não é aqui, só um pouquinho, mas sim aqui. Então, essa observação, essa nota, né? Que na verdade é a nota do tradutor, desculpa, do editor aqui, né? Então, ele começa dizendo: esse capítulo teve um significado especial para os leitores contemporâneos de Allan Kardec, então da época. E a gente vai entender por quê. Porque era assim uma comparação, era assim uma análise entre a religião constituída, né, na época, presença forte, né, marcante do catolicismo, e também as ciências, né, que ele se valeu, né, da geologia, fisiologia, química, para tratar da gênese do mundo e da vida. Então, ele estava sendo muito mais assim evolucionista do que criacionista, né? Neste também se vale de uma ciência filosófica de seu tempo, a Teodiceia. Então a gente vai lá, vai ver o que é Teodiceia em seguida ali, né? Vamos ver já. Assim já, a gente já... Opa, desculpa. Eu fiz aqui um pequeno excerto para facilitar. A Teodiceia é a parte da metafísica que trata de Deus, de sua existência, de seus atributos. Então, é realmente dentro da metafísica, assim, um conhecimento sobre Deus, da existência e do que do que ele é capaz, do que ele faz, enfim, das suas atribuições, seus atributos, na verdade. E aí tem a metafísica. O que é metafísica? É a teoria filosófica que busca entender a realidade de modo ontológico, ou seja, a natureza do ser, né? E também teológico, que é a essência de Deus e da religião, ou suprassensível, que vai além dos sentidos, né? Então, isso é para a gente ter um pouquinho mais de esclarecimento, que pode ser ainda, né, que nem esclareça de vez, mas vamos lá, né? Então, ele fala que o significado especial, né, para Allan Kardec, né? E, e aí, opa, desculpa, mexi aqui. Pronto. Então, ele fala, né? Neste também se vai de uma ciência filosófica de seu tempo, a Teodiceia. A metafísica especial era dividida em 3 partes: psicologia racional, que é a relação entre alma e corpo. Olha só que interessante, a gente, naquela época, havia uma maior familiaridade com a alma, né? Então, uma parte da psicologia, essa psicologia que ele chama de racional, tinha a relação entre alma e corpo. Então, o ser era um ser dual. Já no estudo normal, nas escolas, tinha a psicologia que tratava justamente de alma e do corpo. Tinha a cosmologia racional, que é a natureza da matéria e da vida, né? E o estudo racional de Deus, que é a teodiceia, aquilo que a gente viu por definição, né? Agora, Deus, pois que do nada cria cada coisa, né? Porque é o próprio ser e, por consequência, a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Isso era uma definição, né,
que é de Paul Janet, no Tratado Elementar de Filosofia. Então, Kardec, com o auxílio dos espíritos, pegou isso aí também, que a gente vai ver que ele é a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Só que ele trata de uma maneira mais completa, né? Mas vamos ver. Kardec segue a disposição de temas pertencentes à filosofia do espiritualismo racional. Antes do espiritismo, veio o espiritualismo. O espiritualismo é mais antigo, apesar que poucos anos antes, né, do que o espiritismo, que apresentou, né, apresentando a existência de Deus, sua natureza e atributos, como nos manuais de tal ciência. Mas, na parte final, providência e visão de Deus, amplia o entendimento com os conceitos da doutrina espírita, a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores. Então, ele enriqueceu, né, o que tinha sido proposto pelo espiritualismo, então o espiritismo vem complementar, né? Dessa forma, se justifica a afirmativa de Allan Kardec na Revista Espírita de novembro de 1868. A mais enérgica reação se opera a favor das ideias espiritualistas e que, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre caminho para o espiritismo. Sabe? Vem e ajuda o espiritismo, quer dizer, é aquele desbravador, né? O pioneiro vai, abre o caminho para que o espiritismo chegue, né? Do qual é o desenvolvimento, combatendo seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Esses são os maiores adversários desse conhecimento, ou disso que trata de Deus, né? Então, vamos lá. Existência de Deus, né? É o primeiro desses 4 tópicos que nós vamos ver dentro do capítulo 2. Né? A existência de Deus. Primeiro, Deus sendo a causa primeira de todas as coisas. É a primeira... Quando a gente abre o livro dos Espíritos, a primeira pergunta, o que é Deus? Então, Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus. Ele não fala quem é Deus. Porque se ele falasse quem é Deus, ia falar, os espíritos iam falar para ele, não é gente, não é quem. Né? Melhor você perguntar o que. Né? Mas ainda bem, ele perguntou o que é Deus. Sendo a causa primeira de todas as coisas, não tem nada que veio antes dele. Então, tudo que foi criado por Deus. Tudo. Né? O ponto de partida de tudo, a base sobre o qual repousa o edifício da criação. Então, se formos comparar a criação como sendo um edifício, a base, né, dele, o alicerce, tudo, né, tá ali. É a criação de Deus, é a causa primária de tudo. Né? É o ponto fundamental a considerar antes de tudo. Então, nesse ponto, no livro A Gênese, ele coloca isso, a importância de percebermos que Deus é a causa primária de tudo, que não tem nada antes. Porque se tivesse antes alguma coisa, esse alguma coisa de antes seria Deus. E esse outro, né, que já não seria o primeiro, né, seria um produto desse anterior. Então, nós temos que pensar assim, como Deus que criou tudo, e é a base de tudo, e é primário, que antecede a tudo. É o princípio elementar que se julgue uma causa, é princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. Nós não precisamos ver Deus. Bom, primeiro que a gente não sabemos nem como se referir a ele, né? E segundo, que nós não conseguimos. Então, não precisamos ver. Tem um conto não, é uma história, não, um conto árabe que tinha uma pessoa que rezava, né? Ele orava tudo, né?
e à noite, assim, aí chega uma pessoa mais jovem e incrédula, né? E fala, por que você ora? Ele falou, eu oro para agradecer a Deus. Mas como é que você sabe que existe um Deus, né? Ele falou, quando você olha na areia e tem marcas de patas, e você olha e fala, um cão passou por aqui. Ou então você vê outras marcas, né? Uma vaca passou por aqui, né? Ou seja, as pegadas são resultado do que alguém fez. Você não precisa ver que passou um cachorro, ele passando, ou uma vaca. Ele olhando as pegadas sabe que quem passou ali foi o cachorro ou a vaca. Então, não há necessidade de ver quem passou por ali. As pegadas dizem quem foi que passou. Então ele fala, depois ele termina, esse sábio, esse velhinho, né, que estava rezando, né, ele fala, olha as estrelas, não é possível que alguém não tenha criado, não é possível que alguém não colocou as estrelas lá em cima. Então é pela obra que se vê o Criador. Não precisamos ver ele, não precisa, como se fosse possível isso, né, se materializar na nossa frente. Então, como ele fala, é princípio elementar, é assim, é a base, né, que a gente julgue sempre uma causa pelos seus efeitos. Então, aquilo que está acontecendo vai e vamos remontar a causa. Então foi isso que aconteceu. Quem produziu isso foi tal pessoa, tal animal, ou tal divindade, né? Tal divindade se referindo a Deus, claro, porque ninguém é politeísta aqui, né? Acho que tem muitos deuses. Então, e isso, essa segunda frase aí, né, o segundo parágrafo, o começo dele, lembra Kardec quando foi ver as mesas girantes pela primeira vez. A mesa respondia, ele falou, opa, para esse efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E aí que ele se interessou em estudar. Porque até então, para ele via como uma brincadeira de salão e não tinha a mínima vontade de participar daquilo. Achava que era perda de tempo. Mas como ele foi numa família séria, viu acontecendo, a mesa respondia, e respondia coisas inteligentes, e falou, opa, tem coisa por trás disso. Então ele não viu mais o movimento das mesas, o barulho das mesas, o que as mesas faziam. Não, ele começou a ver uma comunicação, algo por trás daquilo. Então, do mesmo jeito que Kardec viu, né, viu o efeito e remontou a causa e percebeu que era inteligente, nós, através de Kardec, sabemos agora que por trás de todo o efeito que está aí, de toda a criação que está aí, tem que ter uma causa, ou um criador, ou um causador de tudo isso. Não é possível que não tenha, né? Mas vamos lá, o Kardec está começando a convencer a gente, né, falando isso aí, né? Mas convencer pela lógica, trazendo a gente para o raciocínio. Ele não está impondo nada, não tem não tem nenhum dogma. E o dogma, como a gente já viu, é algo que é imposto. Acredite e pronto. Mas não discuta. Acredite. Mas acredite. É porque é. Pronto. Então, isso é um dogma. Kardec não admite dogmas. Às vezes, erroneamente, alguns tradutores colocaram, é um dogma espírita. Ele errou quando colocou dogma, a palavra, né? Talvez fosse teoria, talvez fosse alguma coisa assim que, né? O ensinamento, enfim, qualquer coisa, menos dogma. Porque o dogma, na raiz do significado, é uma imposição de algo sem discussão, né? A ciência vai mais longe, calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até mesmo determinar sua natureza. Então, a ciência faz isso. Então, ele está trazendo a gente para o campo não só científico, mas principalmente racional, né? É assim, por exemplo, que a astronomia deduziu a existência de planetas em determinadas regiões do espaço, pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Então, não precisou o cientista sair daqui
o pensador, tal, sai daqui lá no outro lado da galáxia para ver que tem movimento, né? Tem outros planetas, tem movimentos dos planetas e tudo, né? Os satélites. Não, ele não precisou ir lá por assim, comparação, por raciocínio, ele concluiu as leis que regem o movimento dos astros. Ao buscá-los, encontrou-os, de modo que se pode dizer que realmente foram descobertos antes de terem sido vistos. Quando a gente chegou a produzir as naves espaciais, os foguetes e tudo, aí né, foram se movimentaram, foram para outra, né, saíram da órbita, foram para outros planetas, né, mandaram sondas, o que fosse, e constataram o que tinha sido, em teoria, definido, descoberto, determinado. Então, depois sim é que foi concluído. Então, como ele fala, realmente foram descobertos antes de terem sido vistos. Numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados em um denso nevoeiro, ao notar uma claridade difusa, julgamos que o Sol está sobre o horizonte, motivo pelo qual ele não é visto. Então, se tem um nevoeiro, a gente sabe que tem um Sol lá, a gente não vê o Sol, mas ele está lá. Aí, quando deu uma brechinha, a gente constata que o Sol está lá, porque é uma lógica. Ele está todo dia naquele mesmo lugar, fazendo né, o dia aparecer, né? O raiar do dia, o dia. Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, deduzimos que um hábil atirador o acertou, embora não se veja o atirador. Então, tem um atirador em algum lugar, atira, cai o pássaro, analisamos, poxa, ele foi abatido. Então, aí a gente conclui, alguém atirou. Então, não precisamos ver o atirador, mas sabemos que ele existe, porque o pássaro não ia inventar a morte dele, um projétil lá que ia atingir ele. Então, percebem a lógica? É o efeito e a causa. Então, atrás da criação, tem que ter um criador. Não dá para a coisa aparecer do nada, sozinho, puf. Né? Não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. O terceiro parágrafo. Um outro princípio, também elementar, que por força de ser verdadeiro, passou à condição de axioma, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Isso é um axioma, não é dogma. Talvez devesse ter colocado no lugar de dogma lá em alguma parte das obras básicas que foi traduzido como axioma. O axioma é isso aí, é efeito tem uma causa. Então, todo efeito tem uma causa. Né? E no caso, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. O do pássaro não é inteligente. Né? O exemplo que tem é causa e efeito. Nesse caso, agora ele fala, olha, tem um princípio aí, né, que, porque é muito verdadeiro, ele virou um axioma. Né? Axioma é coisa do tipo assim, 1 mais 1 igual a 2. Quer dizer, isso na verdade é uma sentença matemática, mas percebe? Nunca vai dar 3, nunca vai dar 4, nunca vai dar 5, 1000, o que seja. Vai dar sempre 2. 1 mais 1 igual a 2. Então, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se indagássemos qual é o inventor de tal mecanismo engenhoso, o arquiteto de tal monumento, o escultor de tal estátua, o pintor de tal quadro, o que se pensaria se alguém respondesse que ele foi feito exclusivamente por si próprio? Ele quer dizer assim, a gente vê um quadro da Mona Lisa, que é celebrado, que é visitado, que é uma referência em termos de obra de arte. Né?
Se alguém fala, nossa, quem pintou? Eu falo, não, ninguém. O quadro se fez. Da noite para o dia ele apareceu aí, ele sozinho se pintou, autopintou. Não tem lógica, né? Quando se vê uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que deve ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve ter presidido sua concepção. Voltaire falava assim, eu não consigo admitir o universo, né, esse grande relógio, sem que tivesse um relojoeiro, sem que tivesse alguém que fizesse o mecanismo. Olha que comparação bonita. E uma vez Newton fez um protótipo do sistema solar ali, né? Então ele colocou, pediu para um marceneiro fazer. Então aquilo ficava flutuando e tinha movimento. Quando ele flutuando assim, preso, né? Então, e aí à medida que ele girava, aquilo tinha os movimentos correspondentes ao curso ou ao percurso que fazia o planeta. Chega alguém conhecido dele e fala, nossa, que bonito. E ele era ateu, o cara, né? Esse aí. Né? Newton sabia que ele era ateu. Aí ele falou, nossa, que bonito. Quem fez? Né? Ele falou, ninguém. Isso aí apareceu aqui. Mas como? É impossível isso. Está vendo? No universo, você acredita que foi feito sozinho. Num negócio desse aqui simples, você não acredita que alguém criou, né? Então, são comparações, né, analogias que são feitas para mostrar que não tem nada que vem do nada. Se viesse do nada, esse nada seria o Criador, né? Mas não tem lógica, o nada realmente não produz nada, né? Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Julgamos, no entanto, que tenha sido feita por um homem, porque se sabe que a obra não está acima da capacidade humana. Então, quando a gente sabe que o homem pode fazer, então está aí. Às vezes eu penso assim, puxa, o botânico, por exemplo, né? Ele faz muitas experiências, cruzamentos, e muda ali, muda aqui e tal, e ele consegue uma nova planta. Enfim, aí ele não pode ser comparado com o Criador, porque ele partiu de uma planta já existente, de uma célula já existente. Então, aquilo que o homem consegue fazer é a criação do homem. O que ele não consegue é a criação de uma inteligência superior à do homem. Então, por isso que as plantas já estão aí. O que ele faz é combinar genes, mexer na estrutura da planta, na estrutura genética, e ele consegue mudar, consegue uma nova espécie, né? Quem conhece tulipa, vê a beleza dela hoje, como é que é tudo, mas se vê quando ela veio, né, que é lá do Oriente Médio, ela tem três pétalas, mas quase que insignificantes. Não tem nada a ver com a tulipa. Essa tulipa que a gente vê cheia, bonita, assim, né, parecendo um balãozinho, né, e de cores, todo tipo de cor. Então, não tem mais nada a ver com aquela original, de onde saiu todas as outras. Então, é possível ter tulipa negra, né? Como a gente já viu, porque a gente tem a oportunidade de visitar a Holanda, e uma vez nós fomos naquele parque, no Parque das Tulipas, e a gente vê de tudo, todo tipo, todas as cores, tudo. Agora, não foi a natureza, naturalmente, assim, que apareceu aquele tipo. Não, aquilo o homem mexeu. Ele pôs a mão ali, então tem uma gama enorme. Rosas, a rosa original não tem nada a ver com essa rosa grande, cheirosa, pétalas e tudo, né? Vamos lá que eu estou divagando muito aqui, né? Vamos voltar o pé, colocar o pé no chão, né? Agora, mas eu vou ler a frase anterior para poder a próxima ter sentido, né? Julgamos, no entanto, que tenha sido feita por um homem, porque se sabe que a obra não está acima da capacidade humana. Então, é possível, né? O homem fazer, está dentro da capacidade humana, ele faz.
mas não ocorrerá a ninguém dizer que ela saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja trabalho de um animal ou produto do acaso. Então, a gente tem que entender que qualquer coisa, obra de arte, né, obra da indústria, olha quanta coisa a gente tem hoje em termos de tecnologia. É obra do acaso isso? Alguém que chegasse, dormisse no século, sei lá, XV, e despertasse agora, no século XXI, e desse de cara com tudo isso aí, foi, nossa, deve ter um Deus que faz isso, deve ter alguma coisa que faz. Então, não vai entender, né? Não vai achar que o homem tem essa capacidade, porque mal ele tinha onde morar, e agora, de repente, ele tem tudo isso à mão, né? Toda essa tecnologia, transporte, alimento, conservação de alimento, casas, tudo, né? Totalmente diferente. Então, foi o homem que fez, não foi um animal nem produto do acaso. O item 4, né? Por toda parte reconhecemos a presença do homem por suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo sendo desértica, e descobríssemos o menor vestígio de trabalhos humanos, concluiríamos que criaturas humanas habitaram ou habitam essa região. Então, vai lá, uns escavadores tiram lá e encontram um pote no meio do deserto. Não tinha nada. O homem passou por aí, porque a natureza não faz um pote de cerâmica, com formas arredondadas, com algumas coisas ainda, uns detalhes. Então, a natureza não faz isso no acaso, né? Então, ali é produto do homem. A existência dos homens antediluvianos, aqueles bem, né, da pré-história, né, não é provada somente por fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela presença nos terrenos dessa época de objetos produzidos pelos homens. Então, se a gente for pegar o homem pré-histórico, a gente vai ver aqueles desenhos rupestres dentro da caverna, né? Eles caçando, mostrando lá um mamute, né? O homem, né? Caçando um mamute. Como é que pode aquilo? Então, ali mostra a arte deles, o registro que eles deixaram ali, e não somente o esqueleto humano que está ali. Então, é a história que está ali incrustada no piso ali, né, na formação ali no piso, ali no solo, tudo que está soterrado, vai lá, retira aquilo e dá para contar a história. Por isso que o homem chegou, concluiu o evolucionismo. O homem foi evoluindo até chegar onde chegou. Então, pega lá atrás, né, e chega até agora. Então, a gente nota, mas o caso aí, na verdade, que nós estamos tratando, que Kardec está tratando, é justamente os indícios, as provas da existência desse homem pré-histórico e da evolução dele, e que ele foi capaz de fazer aquilo, né? Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastariam para testar a presença do homem. Pela rusticidade ou pela perfeição do trabalho, reconhece-se o grau de inteligência ou adiantamento dos que o tenham feito. Então, se alguém encontrar daqui um tempo, digamos que a humanidade, por algum motivo, ela acaba, né? Aí depois vem novo ciclo, tudo, e o homem volta a habitar o planeta. Aí alguém encontra um celular. Fala, puxa, eles chegaram num grau de adiantamento realmente bastante elevado. Não deram continuidade, mas chegaram até esse ponto. A gente fala isso hoje das pirâmides, né? A formação delas, a construção, a orientação, os cálculos matemáticos. Tem muita coisa, muita informação ali, né? E onde foi parar a civilização?
mas sabe-se que foi uma civilização que chegou num ponto bastante elevado. Então, o homem estava presente ali. Se então, estando em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrimos uma estátua digna de Fídias. Fídias é quem fez aquela Vênus de Milo, né? Que diz a história que ele achou tão perfeito que ele quebrou os braços, né? Porque não podia ser tão perfeita. Não hesitaremos em dizer que ela deva ser obra de uma inteligência superior à desses selvagens, sabendo que são incapazes de realizá-la. Os selvagens não conseguem fazer uma obra-prima, né? Uma estátua, que seria de alguém realmente do mesmo nível de Fídias. Mas, encontrando aquilo, sabe que havia uma outra inteligência, ou que foi substituída pelos selvagens, né, mais limitados, ou ainda conviveu junto e fez lá a estátua. Mas sabe que tem uma inteligência superior para fazer aquilo. Pois bem, olhando em torno de si para as obras da natureza, observando-se a previdência, a sabedoria e a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar o menor talo de erva. Olha a comparação que ele faz, né? Uma vez que a inteligência humana não as pode produzir. Uma vez que a inteligência humana não as pode produzir, é porque são produto de uma inteligência superior à da humanidade. Então, o que o homem não consegue fazer, não consegue produzir, é uma inteligência superior à do homem que fez. Então, as plantas, um exemplo, não pode ser o ser humano que fez. Ele pode mexer, mas ele não fez. Os animais, toda essa estrutura para que funcione. E se a gente parar bem, às vezes eu fico pensando assim, se a gente parar para entender, para analisar, eu fico imaginando só uma coisa, o ciclo das águas, né? A gente está falando, o vapor está saindo, a gente está transpirando, as plantas estão retirando do solo a água e, através das folhas, estão colocando no ar. Então, toda essa massa de água está subindo. Chega lá em cima, condensa e cai de novo, né? E mesma coisa, depois sobe, condensa, cai de novo. Outra coisa também, essa mesma massa de ar úmida, toda cheia de vapor de água, condensa e solidifica no cume das montanhas, as montanhas altas. Fica uma reserva de água lá. É como se fosse uma nuvem sólida, né? Porque a nuvem nada mais é do que vapor de água. Então, está lá em cima a nuvem flutuando. Ou então está essa geleira, não geleira, mas essa água, né, sólida, esperando aquecer. Aí vem o verão e pronto, vem o rio que desce para levar água para baixo. Então, eu fico imaginando, qual que é o tamanho, se fosse o homem que fosse resolver esse problema das águas, né? Qual o tamanho do evaporador que ele tinha que fazer, né? Para levar água lá para cima e cair que nem um chuveiro de novo, na forma de chuva, né? Para depois fazer todo esse circuito, vai e desce, vai e volta, né? Os rios, tal, vai para o mar, de novo sobe a água e vai, todo esse circuito. Imagina o custo para fazer isso, a energia que precisaria disso. Quando que na natureza o Criador já fez de forma, assim, totalmente eficiente para que a gente tivesse água lá em cima, que descesse de novo, que enchesse rios, que fosse para o mar, que voltar, ia para a montanha, mesma coisa, tudo, né? O problema é que a gente acaba mexendo em tudo isso aí, né? A gente se esquece de que tem que manter essa água subindo. A maior parte da água que sobe é através das árvores, das folhas das árvores. E o que nós fazemos? Substituímos a árvore por agricultura, por que seja, em vez de conviver com isso, fazer uma coisa mais, né,
uma coisa mais de boa convivência, né? Então, tudo que está aí, que a gente olha, que a gente sabe que o homem não consegue fazer, teve uma inteligência superior que fez, superior ao do homem. Aliás, a gente vive num mundo que é fantástico, né? Com todos os problemas que a gente tem, vem aqui para aprender e tudo, né? Mas o mundo é lindo. Flores toda a época do ano, né? Tem, enfim, e cada local tem a sua beleza. Mas vamos lá. A essa harmonia e essa sabedoria, estendendo-se desde o grão de areia e o ácaro até os astros inumeráveis que circulam o espaço, é preciso concluir que abrangem o infinito, a menos que se diga que haja efeito sem causa. Então, olha a comparação que ele faz, desde o grãozinho de areia, que ali também tem tanta coisa, né? Imaginem a estrutura ali, a energia que está presente, né? O ácaro todo mundo sabe, a gente não vê, mas ele faz um mal danado para a gente, entra na respiração nossa, né? E a gente está suscetível a alergias e tudo isso, né? Tão pequeno que ele é, né? Então, desde algo que diríamos insignificante, até astros, uma quantidade de mundos, os sistemas que estão por aí. Então, desde a coisa menorzinha até as maiores, né? Então, é fruto desse... não dá para dizer. Todo efeito tem uma causa. Então, do ácaro até os planetas, que são os efeitos, tem que ter uma causa. Não dá para ter sido inventado sozinho. A evolução, ela existe, mas ela é conduzida, ela é facilitada, ela é, assim, digamos, criada. Tem que ter, no mínimo, um pontapé inicial. Mas é difícil. Quando eu escuto falar sobre o sistema da visão nossa, né? Sistema ocular, quem é médico sabe, né? A complexidade que é. Agora, imagina isso, ter acontecido assim do nada. Não tem como. Tem que ter alguém, alguma coisa, tem que ter uma causa para tudo isso. Alguém criou isso, alguma coisa criou isso. Que não dá para ser produto de um acidente, não. Aí o item sexto, né, que é o penúltimo de hoje, a isso alguns contrapõem o seguinte argumento: as obras ditas da natureza são produto de forças materiais que agem mecanicamente por causa das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob domínio dessas leis. Então, é uma explicação manca. Como é que isso pode acontecer? Tudo bem, existe atração, repulsão, existem essas leis físicas, né? Mas de onde que apareceu essas leis físicas? Então, tem que ter uma causa. As moléculas, né, as partezinhas menores, né, dos corpos inertes se agregam e se desagregam, porque tem essa lei de atração, né, e repulsão. Esse é a explicação insuficiente, né? As plantas nascem, desenvolvem-se, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele do qual proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinadas às causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. É o mesmo com os animais. Os astros, é o mesmo com os animais, né? Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito gravitacional. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa jamais uma inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer,
Mas caso o Sol movimentasse do mesmo sentido, ou no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato, um robô. Já não seria mais o homem. Então, não dá para dizer que as coisas são desse jeito, não mudam, porque tem leis, né? E essas leis atuam sobre a lei de atração e repulsão, atuam e dá nisso. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são, de certa maneira, automáticas. Tudo isso é verdadeiro. Realmente, né? A gente planta uma laranja, né? Um pé de laranja, uma semente de laranja, nasce laranja. Pode não ser tão doce, pode ter algumas, né, dificuldades, né? Mas vai nascer laranja, não vai nascer abacate, né? Mas tudo isso é verdadeiro, né? Mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretendeu que constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas. Não são de forma alguma inteligentes por si próprias. E isso também é verdade. Então, a laranja, ela foi sendo trabalhada, tem que ter alguém por trás disso para poder chegar num ponto, e depois desse ponto vai o homem e mexe nela. Tamanho, doçura, né? Facilidade para descascar, enfim, tudo isso que a gente vê hoje. Quantas frutas a natureza não criou, mas ela criou o início lá e o homem veio e trabalhou ela. Mas aquele início, alguém fez, alguma coisa fez, não saiu do nada. Mas são postas em ação e distribuídas apropriadamente para as necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Olha como ele bate nessa tecla. O tempo todo ele está falando, olha, se tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Não dá para ser diferente. Um pêndulo, né, esse que fica, né, fazendo movimento, né, que se move com uma regularidade automática, e nela que está o mérito. A força que o move é toda material e não é de modo algum inteligente. Então, o pêndulo está lá porque alguém começou o movimento e ele fica durante um bom tempo. Aí depois ele para, por resistência do ar, pela gravidade, outras forças atuam sobre ele, né? A força que o move é toda material e não é de modo algum inteligente. Mas o que seria desse pêndulo se a inteligência não tivesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazê-lo movimentar-se com precisão? Então, alguém trabalhou aquilo, fez de tal maneira que diminuísse o máximo possível o atrito, né? Porque o ponto de apoio dele em cima está gerando atrito, e o atrito é um ponto de resistência. O ar, ele tem um ponto de resistência, ainda que a esfera seja aerodinâmica. É melhor que um quadradinho. O quadrado forma resistência maior para o ar, né? Então, tudo isso foi calculado por alguém e partiu, né? Deu início lá, e aquele pêndulo fica um bom tempo lá trabalhando. Mas é uma força mecânica que continua agindo até que outras forças anulem ela, né? Mas alguém inventou aquilo, alguém deu início para aquilo. Pelo fato dessa inteligência não estar no mecanismo do pêndulo, o pêndulo não é inteligente, né? E de não havermos, seria racional concluir que ela não exista? Não, pois podemos considerá-la por seus efeitos. Então, alguém criou aquilo lá. O pêndulo não é inteligente o suficiente para se produzir, se fazer, mexer e ficar um bom tempo ali. Então, nós não vemos a inteligência no pêndulo. Nós sabemos que uma inteligência externa produziu o pêndulo. É isso que ele está falando aí. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Eu vejo um relógio e falo, alguém fez
algum suíço, algum japonês, enfim, algum técnico de algum lugar fez o mecanismo para o relógio. O relógio não nasce sozinho, não dá em plantas, nada. Ele tem que ter alguém que fez. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e a sabedoria do relojoeiro. Já pensou fazer um mecanismo cheio de engrenagemzinha ali, né? 2 ponteiros, e aquilo marca certinho a hora ao longo de dias e meses e muitas vezes anos. De vez em quando talvez tenha que ajustar, né? Mas o importante é que o resultado está ali, marcar a hora, né? O efeito. E a causa? O relojoeiro. Quando se vê um desses relógios complicados que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem falar conosco para dar, no momento certo, a informação que precisamos, acaso ocorreria alguém dizer: eis aí um relógio muito inteligente? Ninguém fala isso, né? Nossa, que relógio inteligente. E mesmo o planeta, né? A gente sabe que em determinado momento está lá. Pode ver as estações do ano, o dia e a noite, a semana, os dias todos que compõem um ano inteiro. Então, não é. A gente fala, nossa, são os planetas, deve ser tudo inteligente. Não. A inteligência foi quem produziu isso. O relojoeiro, como Voltaire falava, né? O mesmo acontece com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas afirma-se por suas obras. Que nem a história do velhinho que orava para Deus. E, finalmente, o item sétimo, o parágrafo sétimo, né? A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas também pelas evidências materiais. Então, tem provas, tem evidências materiais. Quando tem um julgamento, não vão atrás das evidências para concluir quem que é o culpado? Então, sim, através das evidências materiais, nós sabemos quem foi o Criador. Não o culpado, o Criador, né? Que estamos falando de coisas diferentes. No júri é uma coisa, né? No julgamento, e na criação é outra. Os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que eles, por si próprios, não fogem às consequências lógicas. Veem as coisas que estão acima do poder humano e concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Então, daí que vem essas crenças, né, em Deus e tudo isso. Bonito tema, né? Muito. E realmente é, não precisa muito para a gente acreditar na existência de Deus, né? Basta olhar para a natureza e até para o homem mesmo, né? Para as coisas que a gente constrói, como esse exemplo do relógio, que foi bacana. Tanta coisa que é descoberta, vacina, né? Tanta coisa. Isso também é dedo de Deus, né? Hoje minha neta perguntou para mim qual que é a razão da existência da barata, né? Eu falei, olha, porque começou assim, a gente estava na piscina hoje, né? Porque ela está de férias, tem que preencher o tempo, então eu falei, poxa, eu só tenho 45 minutos, mas vamos lá. Aí a gente foi para a piscina, que tem aqui no condomínio, né? Aí a gente estava lá, e as vespas vêm tomar água na piscina. E ela fica com aquela pistola de água tentando espantar elas, né? Mas são muitas, né? E elas têm sede. Então vem, aparece lá, elas inclusive elas ficam na superfície da água, né? Daí ela falou assim,
na superfície, no afundo, toma água e vai embora. Aí ela falou assim, qual a razão da existência? Não nessas palavras, mas a ideia era essa. Qual a razão da existência das vespas? Eu falei, olha, eu acho que ela serve de alimento para outros, ela é predador de outros, mas ela faz também polinização, né? Aí, o que é polinização? Né? Aí tem que falar em inglês, né? Pollination, e explicar né, do pólen, passar de uma flor para outra, tal, para fertilizar, para dar fruto. Né? Mas não tem quem faça isso? Tem as abelhas. Se a gente acabar com todas as vespas, vai ter abelha? Vai. Ela fez umas perguntas bem interessantes. Né? Ela falou, e a barata? Né? Eu falei, a barata, acho que a primeira coisa realmente que a razão da existência dela é assustar as mulheres. Né? Depois, tem outras, ela serve de alimento, né? E também ela transmite doenças. É importante que transmita doença. Falou, mas isso é mal, né? Porque ela estava vendo só pelo lado útil, né? Mas isso é mal. Eu falei, não, depende de como você vê. Se você, para que você chegue onde chegou, a humanidade teve que ser testada através de doenças, teve que ter, né, os problemas aí, e ficaram sempre os mais fortes, né? Que chegou na gente, olha aí, tá aqui o vovô, tá aqui você, então, assim, ela falou assim, vamos mudar de assunto, eu não gosto de falar de morte, né? Mas então, aí o que Mas eu é mesmo, perguntei, até a barata tem sua função. tem, tem a função, ainda que seja uma função ruim de transmitir doença, né? Levar a doença daqui para lá, passar em cima do alimento e não sei o quê, enfim. Uhum. E mas o fato é que tudo tem realmente uma razão e tudo é como um relógio e funciona direitinho. O único problema é que a gente acha de querer atrasar, adiantar o relógio, né? Enfim, que a gente quer mexer no relógio e mexe, né? E aí dá no que É. dá, né? Tudo isso aí. Mas no, assim, concluindo, né? Isso é que tudo tem realmente uma razão muito inteligente, tá? Uma razão, não, esse efeito, né? Muito inteligente, porque tem um propósito, tem tudo de uma forma assim tão... E cada vez mais que eu aprendo alguma coisa, qualquer que seja, né? Que demonstre a inteligência de Deus, essa inteligência suprema, depois nós vamos entrar num tema bastante, os atributos de Deus, que também é outra coisa fantástica que a gente vai ver, né? E aí, que vai ser já na próxima reunião, mais eu admiro, né, Deus como Criador. Então, quando a gente faz a prece, ela tem por objetivo pedir, agradecer e louvar. Então, essa louvação é nesse campo que a gente está falando agora. Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo, mais eu entendo, né, a inteligência suprema, a justiça, o amor, tudo, né, os atributos de Deus, e aí é o louvor. É o que talvez eu não saiba louvar ainda. Está quase no campo do agradecimento, mas eu fico realmente bastante, assim, extasiado de ver tudo que está à nossa volta e a gente não tem, raramente, a gente tem a iniciativa de agradecer. A gente só agradece pelo ar quando falta ele. Durante a Covid, muita gente teve assim a oportunidade de sentir o que é estar privado de ar. E quando voltou a respirar, com certeza viu o valor e agradeceu por estar respirando. Aí também entra a confiança, né? Com tanta grandiosidade, a gente acaba tendo confiança, mais confiança em Deus, né? Sim, a fé, né? Aí que entra, né? A fé em Deus por ter tudo isso. A gente realmente, eu estava pensando até um absurdo, né? De vez em quando, nas minhas filosofias baratas aí, né? Eu penso assim, né? Conversar um dia com um surfista, eu falo, escuta,
você curte tanto essas ondas e tudo. Você já agradeceu por ter o mar, por ter o vento que faz as ondas? Porque eu ficava imaginando, o que que faz a onda, né? Basicamente, né? É, vento, né? Que fica aquelas tempestades e tudo, né? E aí vai vindo, ainda e chega na praia, né? Então, aquelas ondas. Você agradeceu hoje por estar surfando, né? Por estar aí, então, né? Mas isso é da minha cabeça, então vocês não precisam nem. Podem relevar isso aí, podem deixar de lado, tá bom? Descarta essa. Mas é como eu falei, a minha filosofia é barata, tá bom? De vez em quando vou longe, assim, né, pensando. Fique à vontade, olha, temos bastante tempo para a gente falar de Deus. É um pouco cedo ainda, mas à medida que a gente for adentrando, que a gente pegar aqueles 4 itens, né? Nós pegamos o primeiro agora, e a gente vai percebendo aqueles, né, subdivisões aí desse capítulo, né? A gente vai percebendo, assim, como fica fácil, claro, quando a gente se deixa levar, entende, né? Isso, analisa, conclui, né? Deus como Jesus se referia, né? Que é o Pai, né? E o Pai, vamos falar de um pai normal, né? Esse pai, ele protege, ele alimenta, ele dá condições, ele pega pela mão, ele ensina. Então, esse pai, ele não tem nada, absolutamente nada desse Deus ou desse pai, que aí já não é nem pai, mas esse Deus raivoso, né? Seletivo, vingativo, enfim, tudo isso que nós, como seres humanos, ao longo da história, criamos. Então, é uma visão simples, mas das mais bonitas que a gente pode ter com relação a Deus, que é justamente a maneira, assim, lógica de vê-lo, né? De entendê-lo, porque é isso. Então, para a gente se desvencilhar disso, para a gente se livrar disso, olha, não é fácil. Disso que eu digo, esse ranço que a gente vem trazendo. Imagine quantas vezes nós não reencarnamos em sociedades religiosas, essas bastante autoritárias, né? Que mexeram totalmente na crença a benefício, né? Próprio o do sistema religioso. Então, para a gente não é fácil, né? Por isso, talvez, que deu chance, ou deu campo para o ateu se manifestar, por não ter algo melhor para acreditar. Porque aquele Deus que foi proposto, esse Deus, né, resultado de muitos e muitos anos, né, a benefício de pessoas, né, de domínio, né? Então, realmente não tem lógica. Então, o ateu, é preferível ser ateu, né? Não acreditando naquele tipo de Deus tão, né, esse Deus vingativo, tudo, e, e praticar o amor, praticar a sua maneira, né? Ser coerente, lógico, racional, com a consciência, né? Então, é muito melhor ser ateu do que qualquer outra coisa. Eu estou aqui pensando, lembrando até de uma conversa que eu tive porque eu faço um trabalho voluntário
aqui em São Paulo, numa cozinha, que atende pessoas em situação de rua, né? Faz comida, distribui essa comida. Uma cozinha escola. Então, o pessoal que, que quer sair da rua, né? Que quer uma oportunidade, vai lá, aprende ofício, enfim. E aí eu estava conversando com um menino que ele trabalha lá e ele viveu na rua. A mãe foi expulsa de casa com os filhos, enfim. Ele viveu na rua um tempo. Hoje ele foi acolhido pelo coordenador desse projeto. E assim, as pessoas elas tendem a ver Deus só quando a coisa tá boa, né? Quando tá tudo bem, quando as coisas dão certo. E aí, quando as coisas dão errado, aí se pergunta, cadê Deus? Deus não existe, né? Começa a falar isso. E ele, eu sinto nele um menino muito bom, embora, né, tenha passado por tanta coisa, ainda passa, vive muita coisa, mas a gente sente ele um menino bom. Mesmo que dentro dele exista muita revolta, ele fala assim, eu nunca vou namorar. Eu falei, mas por que você nunca vai namorar? Você não vai namorar? Ele tem 19 anos, né? Porque você ainda não encontrou a pessoa certa. Não, eu nunca vou, porque eu não acredito no amor. Eu prefiro acreditar no ódio do que no amor. Mas por que ele fala isso? Porque ele nunca viveu o amor. Ele não consegue enxergar que ao redor dele existe amor. Existe amor da pessoa que acolheu ele, existe amor das pessoas que estão ali com ele trabalhando, e existe esse Deus do lado dele que impulsione e ajuda ele. Eu estou dando um exemplo dele, mas eu imagino que muita gente passe por isso, né? Porque quando a gente perde uma pessoa, ou a primeira coisa que as pessoas falam Deus não existe porque como é que Deus permite isso? Né? Sempre assim, sempre numa situação que alguma coisa dê errado. E aí eu tento mostrar para ele, conversando, que para ele enxergar o outro lado, só que ele ainda é muito resistente, porque ele não tem um entendimento, né? Ele é muito novo e ele só pensa em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, em ter dinheiro, porque é isso que ele entende, é isso que é dessa maneira que ele acha que vai conseguir ser alguém, né? Enfim. Então, é isso que eu queria mostrar, pegando esse gancho que você falou do ateu, né? Ele eu acho que ele não sabe nem o que é ser ateu, acreditar ou não acreditar. Eu acho que é mais no sentido da vivência dele mesmo, da vida, né? De tudo que ele passou. É interessante, né? Como muitas vezes eu penso, hoje eu tenho uma ideia de Deus, essa ideia que a gente estava conversando, né? E, que Kardec, na verdade, nos passa, né? Através do Espiritismo, né? Vindo dos espíritos, tudo. Então, para mim, hoje é a ideia mais, assim, mais bem elaborada que eu tenho hoje, né? De Deus. Mas certamente não foi sempre assim. Então, eu tenho certeza que não foi assim. Tenho certeza que eu já aprontei em nome de Deus. Não sei, eu estou falando isso por lógica, tá? Mais ou menos que nem a gente viu aí hoje, né? Que não precisa ver o atirador para saber que alguém atirou e acertou o passarinho, né? Então, não preciso fazer terapia de vidas passadas, né? Reviver o passado para poder lembrar disso, né? Saber disso. Mas eu tenho certeza que eu já cometi muitos erros, né? Em nome de Deus, eu já entendi totalmente errado o que é Deus, e assim como eu posso dizer que cheguei onde cheguei, não vou dizer que assim, é a
perfeição acabada, não é isso. Vocês, por favor, me entendam. O nível, né, através da crença e tudo isso, né, assim, do trabalho, né, para chegar onde eu cheguei na conclusão, né, tudo, já é a prova de que é uma fase. Então, esse menino, com certeza, ele está numa fase, né, da existência dele no tema Deus, né, a aceitação de Deus, entendimento de Deus. Então, que certamente ele vai, baseado por mim, também volto a falar, né, vamos fazer uma comparação, né? Então, a minha vida, que certamente era uma, hoje é outra. Vida lá atrás, né, entendimento e tudo isso. Então, ele com certeza vai ter a sua oportunidade e vai ver de forma amorosa a Deus. Hoje, não tem um Deus mais bem explicado que o Deus que o Espiritismo explica, que ele nos traz. Então, é tão bonito, mas é tão bem feito, tão, sabe, estou dizendo assim, a explicação, né? É tão bem elaborada, mas de uma simplicidade tão grande, e inclusive tiramos dele a responsabilidade por tudo de bom e de ruim que acontece quando a gente pede, né? Não estou dizendo assim que não tem valor a prece, não é isso, mas digo assim, eu não culpo Deus mais, né? Então, e mesmo as coisas boas, existem leis que ele criou, né? E que se a gente trabalha, age, caminha dentro dessas leis, nós temos uma chance enorme de ser beneficiados. E aí reside a bondade dele, né? Então, não é que ele me deu assim por, tudo bem, o menino se comportou bem, vamos lá dar alguma coisa para ele. Então, não, é uma coisa assim que está dentro da lei. Então, o bom da história é que a gente percebe que a responsabilidade é nossa. É uma pena que ele está assim, ele está nesse momento da vida dele, mas é um momento de aprendizado. Com Dure quanto, certeza. né? Ele vai. E assim, quando a gente entende isso que você falou, a nossa fé muda, né? A visão da fé Sim, é muda. uma fé raciocinada, né? É uma Exato, fé. é. Exatamente. Porque eu tiro por mim, assim, quando falar em fé, ai, eu creio, eu isso, aquilo, mas no primeiro vacilo, eu, né, falo, não, pô, mas será que é isso? Será que começa a questionar? E quando a gente tem esse entendimento, fala, não, vai dar certo. É porque não chegou o momento. E a gente tem que acreditar e acredita. E é um negócio que vem de dentro que muda totalmente. A gente morava na cidade de Bauru, muitos anos atrás, né? E aí a gente tinha como vizinhos um casal, já de uma idade mais avançada, mas eles não saíam da igreja. Nossa, eles faziam caridade, faziam tanta coisa boa, sabe? E eles tinham um filho, o filho era adotivo, porque eles não puderam ter filhos, então adotaram um menino bom também, precisa ver que família bonita, né? Aos 18 anos, ele tinha uma moto, ele sofreu um acidente de moto e desencarnou. Olha, foi triste de ver. Aquele casal perdeu toda a fé, se revoltou. Era triste, eu nem gostava de conversar com eles, porque era só lamentação e assim, culpando Deus por aquilo. Eu não era tão assim, eu tinha acabado, acho que nem a gente tinha conhecido o Espiritismo ainda. Não tinha. Mas mesmo, sabe, sem conhecer Deus como hoje a gente conhece, para mim era cansativo, era, sabe, ofensivo, era um negócio assim, triste de ver. Aquele casal que eu vi fazer tanto bem, ficou assim revoltado, abandonou tudo, abandonou a igreja, abandonou as atividades, tudo, porque Deus tirou deles o filho. Pois é, então, quando tudo está bem,
Deus está ali, presente. E quando acontece alguma coisa, cadê Deus, né? A primeira pergunta que eles fazem. Então, é aquilo que você falou, é fé raciocinada. E quando a gente entende de uma outra maneira, como a gente hoje entende, né, através do espiritismo, isso muda a nossa visão e a fé, ela não é abalada, né? Independente Eu, da situação, a gente vai agradecer. Desculpa, Verinha. não, não, desculpa eu que entrei no meio. Eu queria, interessante, eu ouvi isso hoje, apesar de eu já ter conhecido essa história, eu ouvi hoje novamente. Essas duas histórias que eu vou contar para você, que são dois momentos sublimes de como duas pessoas diferentes veem Deus, que um dia, se Deus quiser, nós vamos, se Ele quiser, né? E se nós lutarmos para isso, nós vamos ver Deus desta forma. Francisco de Assis, ele caminhava muito, né? Para levar a mensagem dele. E já estava no inverno, muita neve e tal, eles tinham andado muito, ele e um companheiro dele, né? Que era agora não sei se dizer, mas era um sacerdote lá, um monge, que era um amigo do Francisco de Assis. E aí eles chegaram num local, né, num mosteiro, e aí eles bateram na porta, né? Já estava bem tarde, e a neve já cobrindo os pés deles, tal. Aí, como ele bateu na porta, o porteiro, né, do outro lado, gritou: quem está aí, né? Ele falou: é Francisco. Aí ele falou assim: não me venha com brincadeiras, Francisco nunca chegaria aqui e tal. E deixou eles lá fora. E o companheiro dele começou a chorar, a falar: nossa, chegou o momento da gente morrer. Nós vamos desencarnar hoje, nós vamos morrer agora, tal. Com fome, sede, aquele frio todo, né? E ele via que São Francisco estava ali bem tranquilo, né? Aí São Francisco estava rindo, estava muito alegre, levantando as mãos para o alto, agradecido. Aí ele falou: mas você não percebe? Ele chamava São Francisco, que era conhecido como pai, né? Pai Francisco, nós vamos morrer hoje. Aí ele falou: eu vivi a minha vida toda procurando por este momento, né? E graças ao Pai Maior eu cheguei a este momento. E eu posso dizer: hoje eu estou inteiramente nas mãos do Pai, inteiramente nas mãos de Deus. E isso para mim é um alívio, ele disse, né? Aí passaram-se um segundo, né? Abriu-se a porta, era o sacerdote maior lá do mosteiro, e falou: Francisco, é você mesmo? Sim, sou eu. Meu amigo, me desculpa. Existem aqui ordens, né, para não abrir para todo mundo que chega, tal, mas impossível alguém chegar, né, e dizer que é Francisco, e não é que é impossível, né, mas a essa hora só pode ser você mesmo, tal, né? E aí ele entrou, né, e o outro amigo deles agradeceram muito, porque o sacerdote maior lá foi intuído, né, por Deus para abrir a porta, né? E a outra interessante que o pai Francisco dizia, né? Hoje eu posso dizer que eu dependo totalmente do Pai. E estou muito feliz, né? E aí a outra história é o Chico Xavier, né? Que viveu uma história fantástica, assim, para que a gente possa aprender muito, né? Tinha uma fila enorme, como sempre houve, né? Lá em Uberaba, lá, de pessoas procurando pelo Chico, e ele atendia todas, né? Varava madrugadas afora, atendendo todas as pessoas. E aí
da metade da fila para trás, né, bem para trás da metade, chegou um senhor, né, chegou o momento de um senhor ser atendido. E ele tirou do bolso um revólver e falou: "Eu só vim aqui para te matar", né? O Chico olhou para ele e falou assim: "Que seja feita a vontade do Pai", né? E quando o Chico falou isso, o cara começou a chorar, 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 baixou o revólver, chorou, pediu perdão, né? Uma série de coisas. Então, é aquela confiança, né, em Deus que ainda nos falta, né? Porque quando nos acontece alguma coisa, nós nos desesperamos, né? E, e nunca pensamos, né, que é a vontade do Pai para conosco, né? E eu espero um dia poder chegar nisso, sabe, de Chico e do Pai Francisco, né? É a Eu acho aceitação, né, que a gente não tem. que a aceitação e a confiança total em Deus, né? É. Uhum. Na verdade é isso, né? É uma É, confiança total, né? Se ele quiser que eu morra agora, eu vou morrer agora, né? é verdade. Nesse momento eu estou totalmente nas mãos dele, né? Os dois disseram a mesma coisa de formas diferentes, né? É verdade. Se sou eu me desespero por muito menos. Sim, não é só você. É. Ai, meu Deus. Verdade. Temos muito que aprender ainda. Na verdade, não é aprender, porque eu acho que saber a gente sabe bastante. É vivenciar aquilo que nós sabemos, né? Uhum. Na verdade, eu acho que é isso ainda. E todos nós estamos ainda, né, no mesmo nível. É. É isso aí. Então, vamos chegar lá. Vamos. Isso, você ameaçou entrar aí, depois acho que a gente não deixou você falar. Você falou alguma Não, eu coisa? ia comentar, não, sim, eu ia comentar que realmente eu acho que o espiritismo é que faz quem, como nós, acredita no espiritismo, é um consolo realmente, porque às vezes dá para ter dúvida em relação a Deus, sabia? É porque o espírita acredita, a nossa religião faz a gente entender várias coisas. Agora, quem não acredita no espiritismo, eu acho difícil às vezes, sabia? Sofre, né? Sofre mais Não, não é só sofrer, acreditar mesmo. Vai, a pessoa fala assim, que Deus, que que meu Deus. filho passa fome, o teu tem comida, sem fazer nada, já nasceu bem, o meu nasceu mal. Eu nunca fiz nada e nasci péssima, porque a pessoa que não acredita não consegue, é injusto, é muito injusto. A É vida é difícil. muito injusta, muito injusta. Sim. Então, foi até isso que fez eu ir para o espiritismo, porque eu sempre estudei colégio de freira, e eu argumentava isso com as madres, entendeu? Eu falava, mas por que que... Elas, não, porque e não falava nada, não tinha uma explicação. Então, Sim. realmente, eu vou te falar uma coisa, eu acho que quem não acredita no espiritismo ter fé é admirável. Achar que acabou e acabou mesmo, pelo amor de Deus, eu não consigo entender como essas outras religiões, eles têm tanta fé e não acreditam na reencarnação. Eu não consigo, para mim não combina, entendeu? Que a reencarnação, para mim, é o que justifica todas essas diferenças. A gente vem para resgatar, e você vê essas pessoas que são aficionadas, muita gente crente, inclusive, né? E eles não acreditam mesmo. Eu tenho amigas minhas que frequentam igrejas aí, aqui no Brasil, não acreditam. Eu falo, mas, gente, vocês não acham absurdo essas injustiças? Não, é uma coisa muito impressionante. Eu não sei como é que esse pessoal consegue acreditar, porque eu acho que eu não acreditaria. Sim. Mas sabe, Cris, do mesmo jeito que o menino lá, né, que está acolhido pelo programa lá de alimentação lá que a Fernanda falou, né, aquele projeto, é uma fase, sabe? O espiritismo é muito novo, né? É. A crença tão divulgada na reencarnação, antes era feita a portas fechadas, né?
a reencarnação, a manifestação de espíritos, tudo era algo assim, até proibido, só para iniciados, né? Hoje não, hoje está muito mais popular. Hoje, nossa, você encontra em qualquer lugar essa informação. Só não vai atrás quem não quer. Mas é um momento, sabe? Eu sempre gosto assim de fazer uma comparação com uma fotografia. É a foto do momento. Então, a gente já, sabe, saiu daquele momento anterior, sabe? Mas com certeza a gente não diferenciou em nada do que vivenciam as pessoas hoje, do que acreditam hoje. Nada. Porque você pega essas religiões constituídas, elas estão aí há milênios, né? 2.000 anos, né? Que está aí, não tanto, né? Um pouco menos, mas, sabe? Igrejas que foram moldadas porque tinham um objetivo, né? Que não esse de esclarecer. É. O bom é que a gente hoje tem acesso a esse esclarecimento. E fica tudo mais fácil. Nossa, como é tudo mais fácil. Às vezes eu fico pensando, como é que pode, né, ser tão simples? À medida que a gente estuda, a gente percebe como sabe, o sofrimento tem um motivo. Por que eu sou? Por que eu sou pobre? Por que eu sou... Exatamente. Tudo isso, por que aquele casal que perdeu o filho, né, que teve um filho desencarnado cedo, falta esse conhecimento. A partir de um conhecimento desse, fica tudo mais, sabe, não digo fácil, mas Justificável. justificável, exatamente, suportável, tudo isso assim. A vida tem uma razão de ser, né? As coisas acontecem, tem uma razão de ser. Nossa, hoje o pessoal está meio quietinho aí, né? Oi, Luiz. Oi. Boa noite. Eu só Boa noite. queria complementar com uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Eu acho que tanto o exemplo que a Fernanda deu, como até o da Cris, eu acho que é muito... acaba sendo um pouco relativo, né? Porque eu também, por exemplo, conheço pessoas que, às vezes, quando tudo tá bem, é que se esquecem de Deus, de agradecer, de amanhecer, olhar aquele sol, ou só olhar a natureza e, né, e ver o tanto de grandiosidade que a gente tem, né? Ou no nosso dia, quantas coisas maravilhosas, né, que passaram. E às vezes na dor é que a pessoa acaba buscando, né, ou indo para uma igreja, ou realmente buscando na hora do desespero, na hora que realmente vem a dor. No caso, a Cris ali falando, tem muitas pessoas realmente essa questão da reencarnação é complicado, pessoas que não são espíritas mesmo, entenderem, mas eu vejo muitas pessoas de outras religiões que, mesmo não acreditando na reencarnação, elas conseguem ver Deus, né? É claro que para a gente entender essa questão de diferenças, para a gente se torna muito mais fácil, né? Mas eu acredito que muitas pessoas, independente da religião, né, nas pequenas coisas, como tu comentou ali num exemplo, só da gente pensar no estudo de um olho, né? Quando a gente pensa o estudo de um corpo humano, sabe? São muitos detalhes, né? Às vezes a gente parar na praia, olhar o mar, ver todos os animais que existem dentro do mar, na terra. Então, assim, é muita perfeição, né? São nessas coisas que a gente vê tamanha perfeição, é que a gente consegue ver realmente Deus, né? Nessas pequenas coisas, né? Então, eu conheço muitas pessoas que não têm nada e não são revoltadas, né? Às vezes, porque justamente elas têm aquela ideia de que Deus está no comando, né? Então, mas essa questão da reencarnação realmente é bem complicado ali para eles, mas eu vejo muitas pessoas assim vendo Deus nessas pequenas coisas, né? Que se a gente parar para pensar, não tem como não ter sido criado por algo grandioso, né? É a maioridade espiritual, né? Um dia a gente chega lá.
dia chegamos lá. Muito bem, chegamos ao final da nossa reunião. Eu me despeço aqui, agradecendo, né, a atenção